Olá, olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Hoje estou subindo mais esse vídeo para a gente entender agora sobre o tipo de vínculo emocional inseguro baseado no ansioso. Se você não me conhece, o meu nome é Nadi Bolsas e é aqui que eu desenrolo quais são os seus comportamentos, os comportamentos dos seus amores, para que a gente possa desenvolver melhor um relacionamento saudável com as pessoas que a gente ama e com as pessoas do nosso convívio. Bom, o relacionamento baseado no vínculo ansioso, ele traz para nós alguns aspectos que eles são bem fáceis de visualizar. Então, o primeiro ponto de quem é ansioso, está vinculado neste tipo de apego, são pessoas que estão extremamente preocupadas com o bem-estar das pessoas ao seu redor. Então, é alguém que ela está sempre preocupada em ajudar a resolver os problemas das outras pessoas, está sempre se dedicando mais do que as outras pessoas comumente se dedicam. Então, elas, na verdade, acabam sacrificando as próprias necessidades, inclusive o investimento do tempo, ao invés de ser para projetos próprios, ela está sempre dedicando essa preocupação e investindo tempo na vida das outras pessoas. Então, a gente diz aqui que é alguém que gosta muito de agradar as outras pessoas. E uma dos grandes medos dessa pessoa é justamente o medo de rejeição e o medo de abandono. E aí essas pessoas que elas são muito doadoras, né, são pessoas maravilhosas, mas aqui existe uma porta que é muito séria, precisa de ser olhada com muito carinho, porque essas pessoas comumente são abusadas, elas sofrem com relacionamentos tóxicos e abusivos ou de pessoas que realmente aproveitam dela, aproveitam da boa vontade dela de poder ajudar a qualquer tempo. Ela está sempre disposta e aí tem muitas pessoas que aproveitam então essa disponibilidade em excesso, né? Bom, tudo isso acontece não apenas desenvolvendo pela fase adulta. Então, isso é algo que ela já traz como um hábito antigo, é um comportamento que ela aprendeu lá atrás. É muito importante a gente entender que todo e qualquer bebê ou criança, quando ela nasce e quando ela está no seu pleno desenvolvimento, ela é totalmente dependente dos adultos e dos cuidadores responsáveis por ela na época da infância. E ali, nessa fase, essa criança, ela está aberta para poder se conectar, para ela receber carinho, para ela receber amor e também para ela continuar a receber os seus nutrientes e todos os elementos para a própria sobrevivência. Então, é justamente nessa fase que a criança começa a desenvolver e a aprender como que é que ela vai confiar ou desconfiar dos adultos. Então, nessa dinâmica de relacionamento dos pais e dos cuidadores na nossa infância, é lá que a gente aprende a desenvolver como que é que eu confio em um adulto ou como é que eu desconfio de um adulto. Então, é lá na época da infância que a gente aprende a validar e a reconhecer muitos dos elementos que vão me fazer sentir segura ou insegura nas relações ao longo da minha vida, em especial quando a gente vai então desenvolvendo outras relações e a gente vai levando então essa visão, esse olhar que a gente aprendeu logo nessa primeira fase da vida. Bom, então trazendo esse quadro, que é muito importante da gente entender esse aspecto que a gente traz na nossa vida, para a pessoa que se vincula de uma forma ansiosa, primeiro é interessante a gente entender essa ansiedade. Então, existe uma ânsia, uma vontade muito grande de se conectar
e de se relacionar com alguém, em especial nessa área afetivo-amorosa. Só que como a gente está entendendo, a gente traz então esse olhar lá da nossa infância, lá dos nossos pais. Aqui, nesse tipo de vínculo emocional, essa criança, ela aprendeu que os seus cuidadores ou os seus pais, eles tiveram uma inconsistência em termos de emoção e de presença na vida delas. O que isso significa? Significa que lá na infância, os pais, ora eles estavam presentes, ora eles se conectavam com essa criança, ofereciam apoio e carinho, porém elas se ausentavam também. Então existe uma inconstância, existe aqui uma frequente ausência desses pais, onde isso gera uma ansiedade na criança dela querer se conectar mais e mais. Então isso deixa a criança sedenta, ansiosa para ela se conectar. Mas aí então ela aprende a se tornar mais hipervigilante e mais preocupada com o que é que está acontecendo, para ela saber se ela pode confiar ou não nesses cuidadores. E então, por conta disso, ela começa então a perceber que, por conta dessa ausência, ela começa a entender, ela começa a olhar para si mesma como uma criança inadequada, que não é merecedora de atenção e de carinho. E aí isso gera aqui já uma grande predisposição para uma baixa autoestima, entende? Essa inconstância dos cuidadores e dos pais, elas causam gatilhos, isso causa gatilhos constantes na criança e isso torna um indivíduo extremamente preocupado com o que as pessoas estão falando, com o que as pessoas estão pensando sobre ela, para que ela então permaneça recebendo esse calor, essa conexão, esse afeto. E justamente por conta disso ela aprende a sacrificar as suas próprias necessidades, inclusive a sua própria roupagem, a sua própria personalidade. Muitas vezes ela descaracteriza essa personalidade própria para que ela possa agradar as outras pessoas e essas pessoas possam permanecer perto dela. Então, por isso que a gente fala que são, em geral, pessoas agradadoras das outras, né? Priorizando o bem-estar das outras pessoas. De uma forma, é claro, muito inconsciente. Então, esse é um programa, né? A gente precisa de entender que é um software que fica rodando porque a gente aprendeu lá na infância a agir dessa forma. É um hábito para que a gente receba atenção, carinho, afeto. E isso é uma ferida muito grande. A maior ferida dessa criança, desse indivíduo que se torna um adulto posteriormente, é se sentir rejeitada e abandonada, porque com toda essa inconstância dos pais e dos cuidadores, que ora se mostravam presentes emocionalmente e ora saíam e se ausentavam, então ela aprendeu, né, a agradar e falar, não, eu preciso de deixar todo mundo bem para que elas sempre voltem e fiquem comigo. Então aqui, esse indivíduo ele aprende então a compensar as suas relações, seja na área de amizades, seja em qualquer outra área, então ele doa mais do que o necessário, para justamente evitar uma rejeição, evitar qualquer sensação de abandono. Isso, infelizmente, gera um constante ressentimento e raiva. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa ela faz isso justamente para ela obter um resultado que é a permanência das pessoas, que é inclusive o retorno de atenção e de carinho, mas as outras pessoas elas não sabem, né, que isso na verdade é uma forma inclusive até de manipular e de controlar, de uma forma, claro, novamente falando, muito inconsciente. Mas aqui a outra pessoa, por mais que ela se dedique,
a outra pessoa pode ser que não dê esse retorno que ela está esperando. Então, essa expectativa ela vai por água abaixo. Então, ela acaba tendo grandes frustrações nas relações da vida dela. Mesmo ela se dedicando, mesmo ela tentando agradar as pessoas, ela se sente uma pessoa muito frustrada, né? Lembrando aqui dessa hipótese, na verdade, até não é nem hipótese, é realmente o que ela faz de se sacrificar e sentir justamente esse ressentimento e essa raiva e essa frustração. Isso pode perpetuar hábitos negativos, né, não saudáveis, o que vai alimentar um vazio interno emocional nela, vai gerar uma baixa autoestima também, onde ela vai continuar num ciclo emocional vicioso, acreditando que ela não é merecedora de relações saudáveis, de pessoas que podem vir e querer ficar com ela realmente, né? Então ela se sente muito inadequada e esse ciclo ele permanece ali se retroalimentando, enquanto ela não perceber o que precisa de ser trabalhado, que é justamente essa ferida emocional, que ela vem desse caos lá da infância. Se ela não enxergar isso a tempo, ela vai continuar a desenvolver relacionamentos baseado nessa ferida emocional. Então, aí ela vai continuar sentindo ressentimentos e dores emocionais e esse vazio interno num conflito muito grande. E aqui é importante também entender que, para quem está sempre se vinculando através dessa ânsia de se conectar, partindo desse lugar vazio, ela nunca vai entender qual é a diferença entre se comprometer verdadeiramente com se sacrificar. Então, para ela vai estar sempre relacionando qualquer compromisso, qualquer relação íntima, sendo parte de um sacrifício, que ela vai precisar sempre, então, de olhar para agradar as outras pessoas e esquecer dela mesma. Isso precisa de ficar muito claro para essa pessoa, para ela entender que se ela não olhar para suas próprias necessidades e criar um relacionamento que seja baseado primeiramente numa confiança, numa autoconfiança, então ela vai sempre gerar esses vínculos que são inseguros. Então aqui é aprender a desenvolver relações que são válidas, que reconhecem os próprios sentimentos, com pessoas que estão disponíveis emocionalmente e, inclusive, dando essa importância nessa área afetuosa. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.